sou Karine Luza, psicóloga, e como prometido, eu vim contar para vocês a minha história. Diferente daquilo que a maioria das pessoas que me vê aqui imagina, eu também já fui uma pessoa que teve dificuldades nos relacionamentos, que viveu relações que eram tóxicas, relações muitas vezes abusivas e principalmente relacionamentos onde eu vivia a relação sozinha. Nem sei se eu posso chamar isso de relação, ou se eram relacionamentos que eu criava na minha cabeça, uma idealização, e acabava vivendo eles de uma forma totalmente unilateral. Tenho certeza que tem muita gente aqui que vive isso e que não sabe como se livrar desse ciclo, que geralmente vive relacionamentos de ciclo. Conhece alguém, cria expectativas, idealiza, se frustra e volta para esse ciclo, sem conseguir entender o seu real valor, o seu real objetivo diante disso tudo. Pois vamos para a minha história, que é o que interessa aqui agora, né? Vou relatar para vocês 2 relacionamentos que eu tive, que são aqueles que eu considero assim, os relacionamentos dentro do maior perfil que os meus pacientes apresentam, as pessoas que participam do meu treinamento também trazem esse tipo de realidade. Então eu vou chamar de relacionamento A e de relacionamento B, para a gente evitar nomes e que alguém aqui seja identificado. Então no relacionamento A, o que acontecia? Eu conheci essa pessoa, era alguém que eu já queria há um tempo ficar, e aí qual é o problema que acontece quando a gente quer já ficar com alguém faz um tempo? Nós criamos na nossa imaginação uma idealização de quem é essa pessoa. A gente cria um jeito de ser, um jeito de agir, uma expectativa a partir daquilo que eu quero. Lembrando que lá no meu treinamento Escolha de Ouro eu falo sobre essa projeção. O que é que eu projeto no outro que nem é dele, mas que é meu, que é da minha história de vida, que é do meu relacionamento com os meus pais, com os meus avós, que vem lá daquilo que eu aprendi como modelo relacional. Então, nesse relacionamento a partir daquilo que eu idealizei, quando eu conheci essa pessoa e a gente começou a ter um relacionamento que não era sério, era simplesmente se conhecer, sair, ficar junto, eu criei uma expectativa de que ele iria me assumir, de que ele ia querer namorar comigo. Lembrando que nessa época eu era bastante jovem, eu tinha 16, 17 anos. Então não se tinha nenhuma expectativa de casar, nenhuma expectativa do que é um relacionamento sério hoje. Mas eu gostaria de ter sido a escolhida. Era mais ou menos isso, era um rapaz que ficava com muitas meninas e a gente também, como mulher, sempre tem aquela expectativa de que vamos transformar aquele homem que não vale nada em algo maravilhoso, que por nossa causa ele vai se transformar em um príncipe, que por nossa causa ele vai melhorar, que com a gente vai ser diferente. Aí o que acontece? Entramos numa luta para arrumar algo que não depende de nós. E por que isso acontecia? Porque eu não tinha critério nenhum, eu não tinha uma análise daquilo que eu queria, eu nem sabia o que eu queria. Então, bastava eu olhar para aquela pessoa, achar que era bonito, que era legal, que era alguém que todo mundo queria e ok, era essa pessoa que eu queria. Era assim que funcionava. E aí a gente começou a sair e o que acontecia? Ele ficava comigo e ficava com as outras meninas também. Então, cada vez que a gente ia para uma festa, a gente ia em separado, se encontrava no local e eu tinha que torcer para que ele não estivesse com ninguém, para que naquele dia ele ficasse comigo. Para que eu fosse a escolhida daquela noite. Para que naquela festa ele quisesse ficar comigo. E aí vocês acreditam que eu me sentia muito especial? Olha que loucura! Porque com a maioria das meninas ele não ficava em público, comigo ele ficava em público, comigo ele pegava na minha mão, ele me levava junto com os amigos dele, então eu me sentia muito especial, porque ele não fazia isso com ninguém. E isso foi alimentando cada vez mais aquele sentimento de que a coisa ia dar certo, de que realmente ia funcionar. Esse ciclo teve um dia que ele me ligou no final de semana e eu já tava meio de saco cheio disso, assim, sabe? Poxa, mesmo iludida, mas assim, eu queria que a coisa funcionasse e não funcionava, né? E aí ele me ligou e eu falei que eu não ia ver ele, que desse jeito eu não queria.
E ele acabou indo para uma festa, e nessa festa ele conheceu uma outra pessoa. E no dia seguinte, na época a gente utilizava blog, não tinha outras redes sociais, ele fez uma publicação de que ele havia se apaixonado por uma pessoa, ele expôs isso para todo mundo e eu fiquei com a minha cara no chão. Eu fui chorar para as minhas amigas, óbvio, né? E não foi um choro qualquer, foi um super choro. E eu tive que superar, porque realmente ele se apaixonou por essa pessoa e seguiu a vida com essa pessoa, né? Então, ela foi aquela pessoa que eu gostaria de ter sido na época. E ok, esse foi o relacionamento A. Aí no relacionamento B, o que aconteceu? Já era uma pessoa com um pouco mais de idade do que eu, um homem mais velho, e que também tinha esse perfil de ficar com várias mulheres, de não assumir ninguém, ele não assumia ninguém, ele não mostrava ninguém, era dessa forma. E eu não consigo lembrar, não me recordo de que jeito foi que eu passei a gostar dessa pessoa. E a gente acabou ficando junto, mas também sem assumir nada, mas também sem ele dizer que ele era meu namorado, sem eu poder falar que ele era meu namorado também, porque ele ficava comigo e ficava com todas as outras. E aí eu vivi as piores situações, aquelas que eu não desejo que nenhuma mulher viva. Eu vivi a situação de, em um momento, estar com ele, chegar uma outra moça para ficar com ele, de eu e ela, a gente não chegou a brigar, mas assim, causou um desconforto gigantesco, porque eu sabia o que ela estava fazendo ali e ela era pior do que eu, porque eu não aceitava essa situação e para ela estava ok, ela sabia que eu estava ali e ela só queria que chegasse a vez dela, absurdo, né? E aí essa pessoa não me assumia, não ficava comigo, porém era totalmente controlador. Ele queria saber com quem eu tava, onde eu ia, o que eu fazia, se eu tava numa balada e eu atendia o telefone, ele vinha de onde ele estivesse, ele não tava comigo, mas ele vinha de onde ele estivesse para saber com quem eu tava falando, para querer ver no celular, ia perguntar algumas coisas para as minhas amigas, muitas vezes numa festa ele ficava sentado do meu lado a noite inteira, cuidando para ninguém chegar, mas ele também não me assumia ali com todo mundo. E aonde foi que aconteceu a ilusão? Que é aquele homem que cria uma sedução, era uma relação idiota mesmo, assim, era unilateral. Porque o que ele fez? Ele me levava para algumas situações da vida dele. Então, por exemplo, à tarde a gente ia a um determinado lugar, que era da família dele, que era da vida dele, e eu participava disso. Então isso me fazia sentir especial mais uma vez. Me fazia sentir que eu era importante de algum jeito para ele. Por que ele vai sair comigo de dia? Por que ele vai me levar lá onde tem os amigos dele, pessoas da família dele, se ele não tá afim de mim? Se ele quer olhar meu celular, ele tem ciúmes de mim. Então se ele tem ciúmes de mim, ele gosta. Era esse entendimento que eu tinha, que se existia ciúme, se existia a possessão, tinha amor envolvido, ele gostava de mim. Então eu vivia em busca de um olhar, de uma atenção, de um dia que ele ficasse comigo, sempre atrás de alguma migalha, sempre atrás de alguma coisa que me preenchesse. Mas chegava no final, eu não tinha nada disso, eu não vivia nada disso. E eu não podia fazer nenhum tipo de cobrança, porque a gente não tinha determinado absolutamente nada. E aí foi que eu comecei uma busca por autoconhecimento. Eu estava concluindo a faculdade e aí eu decidi que eu não queria mais isso para minha vida. Foi assim um estalo. Só que muitas vezes não adianta você não querer mais isso para sua vida se você não sabe o que fazer. E na minha época, assim, a gente não tinha acesso ao que existe hoje na internet. As poucas redes sociais, elas eram para postar foto, elas não eram informativas, elas não eram comerciais. Então ali você não encontrava nada. O Google não tinha a dimensão que tem hoje. Então o acesso à informação, ele acontecia lá na terapia ou então através de aquisição de livros. Porém, os livros de autoajuda me incomodavam muito, porque eu sempre fui muito contra a ter que seguir alguns macetes e achar que todo mundo é igual e que as coisas funcionam de maneira igual para todas as pessoas. Então eu me via assim querendo mudar e sem ter uma alternativa. E lembro que essa consciência ela começou a vir de tanto sofrer
E nesse processo de autoconhecimento eu comecei a tentar avaliar, a partir do que eu conhecia da psicologia, o que eu queria para minha vida. Quando eu avaliei o que eu queria para minha vida, eu fiz outras mudanças. Eu fiz mudanças de amizades, eu fiz algumas mudanças de postura, várias mudanças que começassem a estar de acordo com aquilo que eu queria alcançar, com aquilo que eu queria atrair para o meu futuro, inclusive profissional. E aí nessa mudança de chave eu decidi que eu não queria mais esse último relacionamento B. Eu não precisei falar nada, porque como a gente não se relacionava, acho que era um amor um tanto platônico também, eu só decidi que eu não ficaria mais com essa pessoa que tinha acabado. E de fato, assim, eu encontrei ele em vários lugares, ele ligou, ele tentou ficar comigo de novo e eu decidi que eu não ficaria mais. E fiz um propósito comigo mesma de que eu quereria alguém dentro de um padrão que eu havia estabelecido e que não poderia mais repetir aquilo que acontecia no início desses relacionamentos, que era o quê? Conhecer uma pessoa, eu gostar dessa pessoa, não poder falar sobre sentimento com ele, não poder falar daquilo que realmente eu senti, daquilo que eu queria e viver algo entre linhas e totalmente obscuro. Então isso já era um padrão que eu não queria repetir, porque eu sabia que se eu começasse um relacionamento desta maneira, ele ia se tornar mais uma vez uma relação de sofrimento, porque não existe um comprometimento da outra pessoa comigo. Lembrando que para mim, Karine, ter um relacionamento sempre foi algo importante. E aí nessa virada de chave, não demorou muito tempo, eu comecei a ter essa consciência e conforme eu saía e eu conhecia pessoas, eu já ia peneirando assim, sabe? Dando uma peneirada legal e nem deixava essas pessoas se aproximarem. Nem falava a segunda vez, nem permitia uma evolução, porque não estavam dentro daquilo que eu queria. E dentro desses meus critérios, então, é que surge o Ricardo. Ele surgiu no meio dos meus critérios, fechou com os critérios iniciais daquilo que eu queria para minha vida. Eu tinha outras convicções, assim, que foram bem importantes, que eu vou expor aqui para vocês, e ele se encaixou. Quando ele se encaixou, eu fiquei 3 meses analisando se realmente eu deveria me jogar, se realmente valia a pena isso. Certeza? Impossível de ter. Impossível ter certeza. Mas como eu tinha consciência daquilo que eu queria, do que eu estava buscando para minha vida, se tornou muito mais fácil, porque eu vivia a relação, a gente acabou se apaixonando, gostando muito um do outro, mas durante 3 meses eu fiquei analisando os comportamentos, as atitudes, os objetivos de vida, a forma como ele me tratava, a forma como ele me valorizava, como se eu estivesse com um pé atrás, dizendo assim: mostra pra mim que você vale a pena, se você valer a pena, eu vou. E foi assim que aconteceu, e eu fui. E estamos aí 15 anos, né? Todo relacionamento tem seus altos e baixos, tem seus momentos bons, seus momentos ruins, até porque durante muitos anos a gente abre ciclos e fecha ciclos. Mas eu posso dizer que a partir dessa consciência que eu tive, eu pude fazer uma escolha amorosa que eu considero uma escolha de ouro. Hoje eu sou sim feliz no meu relacionamento, eu sou feliz pelo filho que eu tenho, pela forma de relação que a gente construiu e não mudaria esse padrão que eu tenho hoje. Esse padrão foi um padrão que foi também ao longo do tempo se melhorando e eu e ele fomos nos adequando para que a gente pudesse ter uma relação legal, para que a gente pudesse um atender aquilo que era complementar para o outro, aquilo que era importante para o outro. Então eu quero dizer para vocês com isso que é possível sim você sair de nos adequando para que a gente pudesse ter uma relação legal, para que a gente pudesse um atender aquilo que era complementar para o outro, aquilo que era importante para o outro. Então eu quero dizer para vocês com isso que é possível sim você sair de um ciclo de alguém que se coloca em relações de sofrimento para se transformar uma pessoa empoderada. E o que aconteceu de principal nesse processo? Eu só fui capaz de fazer uma escolha de ouro quando eu me dei conta do valor que eu tinha, quando eu me dei conta daquilo que eu queria.
Então, se você não sabe o que você quer, se você não sabe qual é o seu valor, é impossível fazer uma escolha de ouro para sua vida. Se você tem problemas de relacionamento, presta atenção nisso. O teu primeiro passo é parar com tudo e se conhecer e descobrir quem você é descobrir quais são as suas prioridades, quais são os seus valores e a partir deles não aceitar nada menos do que isso. Porque a partir do momento que você decretar o que você merece, é isso que você vai atrair. Consciência, precisamos ter consciência das nossas escolhas. A partir dessa consciência fica muito mais fácil se apaixonar, fica muito mais fácil amar, porque se você tiver um tombo, o tombo vai ser bem menor.